Pessoal, hoje nós vamos apresentar o nosso trabalho que foi sobre minerais essenciais no esporte e como esses micronutrientes eles podem atuar no desempenho do atleta, na recuperação muscular e na saúde em geral desse atleta. Para começar, a gente quis trazer algumas perguntas que trazem uma reflexão para a gente antes mesmo de adentrar dentro do conteúdo. Algumas perguntas são as seguintes: será que só bater as metas de calorias são suficientes para o desempenho? Será que o consumo de proteínas, que é tão importante, né, melhora o rendimento do atleta? E será que todo atleta, ele, mesmo comendo corretamente, ele pode ter deficiência nutricional? Mas o porquê dessas perguntas? A gente quis trazer essas perguntas para trazer uma reflexão sobre a importância de todos os macro e micronutrientes, porque dentro de uma dieta a gente sempre acaba ficando meio preso só aos macro, né? Mas os micronutrientes são essenciais e é isso que a gente queria trazer e puxar para vocês através desses questionamentos. Falando um pouquinho sobre o trabalho agora em si, nós fizemos diversas pesquisas e buscamos vários artigos, mas a gente quis ressaltar esse artigo em específico, que foi um artigo elaborado recentemente, agora em 2025, e ele foi publicado na revista BMC, Ciência do Esporte, Medicina e Reabilitação. Ele teve como importância, assim, e como análise, ver a qualidade da alimentação e alguns sintomas subclínicos que esses atletas desenvolveram por conta de ter uma baixa variabilidade alimentar e tudo mais. E a gente quis entrar nele porque o nosso foco era entender essa alimentação do atleta. Alguns dados que a gente conseguiu trazer com esse estudo foi o seguinte: aproximadamente 81,8% desses atletas eles apresentavam uma baixa qualidade alimentar por conta que eles tinham um consumo insuficiente de carboidratos e proteínas, que é a base da alimentação, e um excesso de gorduras, ocasionando um desequilíbrio ali alimentar e uma alimentação muito repetitiva e muito monótona. Consequentemente, apareceram então as deficiências, principalmente dos micronutrientes, que é o nosso foco aqui na apresentação. E esses micronutrientes que foram destacados no artigo foram o ferro, o zinco, o cálcio e a vitamina D, que ocasionaram prejuízos no metabolismo energético, na recuperação muscular e no desempenho esportivo no geral, o que trouxe que dietas restritivas e pouco variadas causam essas consequências. A suplementação, ela pode melhorar esse desempenho nos atletas, sim, só que ela só vai atuar se ele já estiver bem nutrido. Ou seja, se ele não estiver bem nutrido e ele estiver só simplesmente utilizando a suplementação, ela não vai ter uma abordagem, ela vai ser algo ruim e complexo. Então a gente tem que entender que o foco sempre tem que ser a alimentação como base. O suplemento ele entra como um auxílio e não como algo essencial. Como a gente sempre diz, não existe um suplemento mágico, existe um suplemento que auxilia e não que seja a base. E trouxeram também nesse artigo como que deve ser a nutrição adequada para uma boa performance, né? Então, a gente tendo uma alimentação equilibrada, com uma base de alimentação correta e tudo mais, isso é imprescindível, porque a gente vai ter uma dieta equilibrada, melhorando o rendimento e acelerando a recuperação muscular e reduzindo as lesões. Esses micronutrientes também vão atuar na produção de energia e no crescimento muscular, que são especialmente essenciais para o atleta. Para ilustrar um pouquinho mais sobre essa questão de o que seria uma alimentação mais repetitiva, uma alimentação mais diversificada, a gente quis trazer essa ilustração aqui para vocês de dois cenários diferentes. Do lado esquerdo, a gente tem uma alimentação com pouquíssima variabilidade, com alimentos muito repetitivos ali, o que vai influenciar no desempenho, vai desenvolver um desempenho baixo desse atleta, vai desenvolver riscos de lesões, porque não tem os micronutrientes essenciais, que é esses que a gente vai abordar mais para frente e que previnem essas questões. Deficiência de micronutrientes no geral, em específico aqui a gente vai falar dos minerais, mas de outros micronutrientes também, e dependência de suplementação, ou seja, quando você não tem uma base de uma alimentação equilibrada, você vai ficar dependente de um suplemento porque você vai achar que aquele suplemento que está fazendo tudo por você, e necessariamente não, ele pode estar, muito pelo contrário, te prejudicando por conta das adaptações do treino, enfim. E do outro lado, do lado direito, a gente apresenta uma alimentação diversificada, que seria o ideal, o recomendado, com uma variabilidade de alimentos, um prato colorido, com vitaminas e minerais, o que traria uma melhor recuperação muscular, traria um aporte de micronutrientes essenciais para demandar todo esse aumento do necessário do atleta e tudo mais, e, consequentemente, um melhor desempenho esportivo. Então, o estudo trouxe essa base para a gente entender a alimentação, e aqui a gente trouxe uma alimentação exemplo, que seria essa separação entre alimentação repetitiva e diversificada. Mas agora, nos demais slides, as meninas vão falar um pouquinho sobre a importância, a recomendação de cada micronutriente, em específico os minerais, e aí a gente vai entender um pouquinho melhor a importância deles para o atleta. Bom, eu vou começar falando um pouquinho do ferro. E o ferro no organismo, ele tem diversas funções, né? Como o transporte de oxigênio no sangue, ele também participa da produção de energia, da síntese do DNA, e ele também atua no sistema nervoso, né? Auxiliando os neurotransmissores como a dopamina, a serotonina e o GABA. Já no exercício físico, ele tem um papel fundamental na formação dos glóbulos vermelhos, que, né, são os responsáveis por transportar o oxigênio até os músculos. Então, quando existe, né, uma deficiência de ferro ali no atleta, o corpo ele não consegue levar esse oxigênio, né, de forma adequada, e isso pode causar um cansaço, uma fadiga e até a queda no desempenho.
Além disso, né, o ferro também participa do metabolismo energético, ajudando o organismo a transformar, né, os alimentos em energia durante a prática dos exercícios. E esse mineral ele também auxilia na regulação da temperatura corporal, no fortalecimento do sistema imunológico, na produção hormonal e também na recuperação muscular. Bom, o ferro ele pode ser encontrado em alimentos de origem animal, tanto vegetal. O ferro M, que é presente nos alimentos de origem animal, ele possui uma maior biodisponibilidade, ou seja, ele é mais facilmente absorvido pelo organismo. E alguns exemplos são os fígado, carne vermelha, peixes, ostra, frango, entre outros. E já o ferro não M são os alimentos de origem vegetal, como as sementes de abóbora, feijão, espinafre, brócolis, aveia, entre outros. As recomendações. Aqui as recomendações do ferro, eles variam, né, conforme a idade e o sexo. Já nos homens adultos, né, a recomendação é de cerca de 8 miligramas por dia. Em mulheres entre 19 e 50 anos, a necessidade ela aumenta aproximadamente a 18 miligramas por dia, principalmente devido às perdas menstruais. E por fim, a suplementação. Bom, é muito comum os atletas ter deficiências de ferro, e isso ocorre muito pelo aumento das perdas de suor, pelos sangramentos gastrointestinais e uma maior necessidade de transportar o ferro, né? E isso causa um cansaço, como eu falei, uma queda no rendimento, é uma recuperação mais lenta, né? E por isso é importante estar sempre de olho nos exames, né, laboratoriais para avaliar esses níveis de ferro. E para uma melhor absorção do ferro, recomenda-se consumir os alimentos já ricos em vitamina C junto com as refeições e evitar substâncias como cálcio e fitato juntos, né, nessas refeições, porque eles podem diminuir a absorção do ferro. Em alguns casos, pode ser necessária a suplementação, mas sempre com orientação profissional. Pode passar. Bom, agora falando do magnésio. O magnésio é um mineral essencial que atua como cofator em mais de 300 reações enzimáticas no organismo. Ele participa da produção de energia através do ATP, da síntese proteica e da regulação neuromuscular. Além disso, ajuda a manter o equilíbrio eletrolíptico, importante para o funcionamento adequado no corpo. A função dele no exercício. No exercício físico, o magnésio é fundamental para a produção de energia e para a contração e relaxamento muscular. Também ajuda a reduzir a fadiga e contribui para a recuperação muscular após os treinos, né? A deficiência do magnésio. A deficiência do magnésio pode causar fraqueza, fadiga, câimbras musculares. Também pode provocar alterações neuromusculares e diminuir o desempenho físico. A recomendação diária do magnésio varia entre 310 a 420 miligramas por dia. As principais fontes alimentares são aveia, chia, oleaginosas, vegetais verdes, muitas vezes os verdes escuros possuem mais, e iogurte. A suplementação pode ser indicada em casos de deficiência ou quando existe uma demanda muito alta, em casos de atleta, por exemplo. Pode passar. No zinco. O zinco atua diretamente no sistema imunológico, participa da síntese proteica, também é importante para a cicatrização e funciona como cofator enzimático em diversas reações metabólicas. A função dele no exercício é auxiliar na recuperação muscular e participa da síntese de proteínas. Além disso, contribui para a produção hormonal e ajuda na redução do estresse oxidativo. A deficiência do zinco pode causar baixa imunidade, cicatrização lenta, queda de cabelo e redução do desempenho físico. A recomendação diária do zinco varia de 8 a 11 miligramas por dia. As principais fontes do zinco são carne, semente de abóbora, aveia, grão de bico, ovos, entre outros. A suplementação deve ser feita apenas quando necessária, evitando excessos e problemas futuros. Bom, falando um pouquinho do sódio agora, ele também tem muitas funções dentro do organismo, e as principais são o principal cátion extracelular, ele ajuda também na regulação do equilíbrio eletrolítico, ele vai auxiliar na absorção de nutrientes, e ele também participa da pressão osmótica. Ele também tem uma função muito importante de atuar na distribuição de fluidos corporais. E quando a gente fala de função no exercício, a gente sabe que ele é perdido pelo suor, mas ele também ajuda a manter o volume plasmático, ele auxilia na sede, auxilia na retenção de líquido, e ele também é muito importante para a hidratação e o desempenho desse atleta. Quando a gente fala de deficiência, a gente pode falar sobre a hiponacremia, que é a baixa concentração de sódio no sangue, o que vai levar a náuseas, tontura, uma confusão mental, fadiga e também pode prejudicar o desempenho desse atleta. Em relação à recomendação, a gente fala sobre 300 a 600 miligramas por hora em exercícios prolongados e as principais fontes são sal de cozinha, alimentos industrializados e as bebidas esportivas. Quando a gente fala também no sódio, é importante falar que ela estimula o consumo de líquidos, então a suplementação ela vai ser indicada em exercícios longos para evitar essa hiponacremia e também o excesso ele pode acabar levando ao risco de hipertensão. Vou passar.
Agora falando um pouquinho sobre o potássio, ele também é super importante, então ele é o principal cátion intracelular, ele vai ajudar na regulação do equilíbrio hídrico extracelular, ele também participa do equilíbrio ácido básico, que é super importante, é essencial para a função nervosa e muscular, e também atua no metabolismo energético. Quando a gente fala em função dentro do exercício físico, ele vai atuar dentro da contração muscular, ajuda na regulação da frequência cardíaca, mantém o equilíbrio eletrolítico, também é super importante exercícios por conta da sudorese intensa, e ele contribui para o desempenho físico. Quando a gente fala na deficiência, ele pode causar uma fraqueza muscular, fadiga, desorientação do atleta e também pode prejudicar esse desempenho físico. Em relação à recomendação, é de 3.510 miligramas por dia. As principais fontes são frutas, legumes, leite, carnes, também os grãos integrais. E é super importante falar que ele tem uma perda no cozimento de até 60%. Então é super importante a gente tomar cuidado com a forma de preparo. Em relação à suplementação, ela deve ser orientada porque o excesso pode acabar causando riscos de distúrbios eletrolíticos e cardíacos. Então a gente sempre deve priorizar a ingestão pela alimentação e essa suplementação deve vir só quando necessária. Perfeito. Voltando aqui, agora eu vou falar um pouquinho sobre o cálcio. O cálcio ele é um mineral essencial e muito importante para os atletas, mas ele não vai atuar somente na saúde óssea, ele vai ter outras funções dentro do nosso organismo, entre elas contração muscular, transmissão nervosa, coagulação sanguínea e função cardíaca. A homeostase dele é regulada pelos paratormônios, como a calcitocina e o calcitriol, e eles vão garantir esse equilíbrio entre os ossos, rins e o intestino. E para o atleta, ele é muito importante por conta dele participar da questão da contração muscular e das funções cardíacas também. A função dele no esporte vai atuar diretamente na contração muscular através da interação actina-miosina, onde vai desenvolver uma adaptação dos músculos pelas vias seguintes aí citadas no slide, que é um pouquinho complicado de falar, e na recuperação pós-treino, ou seja, após o exercício ele também vai estar ali atuando. Ele vai influenciar também no metabolismo energético e na composição corporal do atleta, o que vai contribuir para uma regulação hormonal durante todo esse período de exercícios. A deficiência do cálcio, ela é muito importante também a gente olhar, porque, como a gente disse, ele atua na saúde óssea e em todos os outros componentes do nosso organismo. Então, se a gente apresentar uma deficiência, ele pode comprometer essa densidade mineral óssea e aumentar o risco de lesões, de quebraduras, e especialmente em mulheres atletas, por conta dos hormônios e também por conta da osteoporose, quando ali na idade mais avançada pode se apresentar. E por fim, a recomendação, as fontes alimentares e a suplementação são as seguintes. As principais fontes a gente já bem sabe que vem através dos leites e seus derivados, mas também nós podemos encontrar cálcios em vegetais verdes escuros, como couve, espinafre, e também em alimentos que possuem essa fortificação de forma externa, mas podendo apresentar alguma variação na biodisponibilidade por conta desses aspectos. A recomendação diária, ela gira em torno de 1.000 a 1.300 miligramas, e a suplementação, ela pode ocorrer, somente se necessário, através do carbonato de cálcio e do citrato de cálcio, porém, ela não vai ter uma ação ergogênica, ou seja, ela não vai atuar diretamente naquilo que a gente quer, ela vai atuar no panorama geral e em determinado momento, a longo prazo, ela vai atuar naquilo que a gente precisa. Então, por isso que é necessário, em conjunto com a suplementação, a gente fazer a ingestão também via alimentação, para ambos irem se equilibrando e manter uma homeostase do mineral em geral no nosso corpo daí. Bom, com base nesse estudo, né, que a gente fez, nós elaboramos um livreto, né, contendo diversas receitas, fontes, né, dos minerais, com o objetivo, né, de mostrar umas formas práticas, né, de incluir esses nutrientes na alimentação no dia a dia, né. Então, a gente deixou aqui um QR Code para quem quiser ter acesso a esse material. Pode passar. Bom, aqui nós elaboramos um exemplo, né, de cardápio qualitativo de um triatleta amador de 24 anos, que pratica natação, ciclismo, corrida 5 vezes por semana. O cardápio ele foi composto por café da manhã, colação, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia. E esse cardápio que nós criamos, nós utilizamos as receitas que a gente selecionou lá naquele livreto. Pode passar. Bom, de café da manhã, nós sugerimos um suco de laranja com beterraba, um avocado toast e umas frutas. Aqui nesses minerais presentes, né, nas refeições, eu queria dar um ênfase nisso, porque os minerais que a gente colocou aqui são apenas das receitas que nós selecionamos. Também é importante, né, lembrar que tanto essas preparações quanto os demais alimentos que estão aqui nesse cardápio, eles também possuem outros minerais, né, que também contribuem para um desempenho, né, pro atleta. Aqui na colação, colocamos um smoothie de morango com chia, uma torrada integral com pasta de amendoim e isso, pode passar. No almoço, nós colocamos o arroz, hambúrguer caseiro, uma salada de grão de bico com maçã verde e rúcula, uma porção de vegetais refogados e uma porção de mousse de limão. Já no lanche da tarde, uma porção de vitaminas de banana e uma porção de omelete com aveia. Pode passar. No jantar, colocamos batata doce, filé de peixe com molho de espinafre, salada de abacate com tomate, suco de abacaxi com couve e mais uma porção de mousse de limão. E na ceia, uma porção de danone caseiro e uma porção de mix de castanhas.
Pode passar. E aqui, para concluir, né, o nosso trabalho, os minerais citados aqui, né, são fundamentais para a saúde e também o desempenho físico, né, do atleta, atuando em diversas funções. Então, para deixar aqui, para fechar, uma alimentação equilibrada é essencial para evitar as deficiências e a suplementação sempre deve ser feita com uma orientação profissional. Além disso, as receitas e os materiais educativos ajudam na adoção de hábitos mais saudáveis. Espero que vocês tenham gostado.